O Comprimento, capítulo 22. Quando a primavera de 1844 passou, o primeiro momento em que as pessoas esperavam a vinda do Senhor, aqueles que haviam aguardado sua vinda, sentiram dúvida e incerteza. Muitos continuaram a examinar as Escrituras buscando novamente evidências para a sua fé. As profecias eram claras e certas ao apontar para a proximidade do retorno de Cristo, a bênção do Senhor na conversão e no reavivamento dos cristãos testemunhará que a mensagem vinha do céu. Entremeadas as profecias que eles imaginavam se aplicar ao tempo do segundo advento, estavam instruções incentivando-os a esperar com paciência e fé, pois aquilo que parecia obscuro seria esclarecido. Dentre essas profecias estava Abacuque. No entanto, ninguém pareceu notar que essa profecia fala de uma aparente demora. Após o desapontamento, o texto pareceu muito significativo. A visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O justo viverá pela sua fidelidade. A profecia de Ezequiel também confortou os fiéis. Assim diz o soberano Senhor: estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá. Falarei, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Aqueles que aguardavam se alegraram. Deus, que conhece o fim desde o princípio, havia concedido esperança a cada um deles sem passagens como essas. Sua fé teria vacilado. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 também ilustra a experiência do povo adventista. Aqui vemos a igreja dos últimos dias, sua experiência esclarecida por meio dos acontecimentos de um casamento oriental. O reino do céu será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíam para encontrá-lo. A chegada do noivo representa a vinda de Cristo conforme anunciado pela primeira mensagem angélica. A saída das virgens para encontrar o noivo corresponde à grande reforma que acompanharia a mensagem do breve retorno de Jesus. Nessa parábola, todas haviam levado suas lâmpadas, ou seja, a Bíblia, e saíram para encontrar-se com o noivo. No entanto, ao passado que as insensatas não levaram óleo, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Havia um estudo as Escrituras e tinha uma experiência pessoal, uma fé em Deus que desapontamento e tardança não seriam capazes de derrubar. As outras reagiram à emoção, aos temores que a mensagem despertará, mas despediam da fé das prudentes, satisfeitas com a luz vacilante da emoção, sem a compreensão completa da verdade, nenhuma obra genuína da graça no coração. Saíram para encontrar o Senhor esperando recompensa imediata, mas não estavam preparadas para a demora e o desapontamento. Sua fé falhou. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Essa grande espera pelo noivo representa a passagem do tempo, o desapontamento, a aparente demora. Aqueles que basearam a fé no conhecimento pessoal da Bíblia tinham uma rocha sobre a qual se firma que as ondas do desapontamento não seriam capazes de levar embora. Todas ficaram com sono e adormeceram. Um grupo abandonou a fé.
ao passo que o outro esperou com paciência até a chegada de luz mais clara. Os superficiais não poderiam mais se apoiar na fé dos outros, cada um deveria permanecer em pé ou cair por conta própria. Fanatismo. Por volta dessa época, o fanatismo começou a aparecer. Alguns que alegavam crer no advento demonstravam zelo distorcido. Suas ideias fanáticas não guardaram a simpatia da maioria dos adventistas, porém trouxeram desgraça à causa da verdade. Satanás estava perdendo seus servos e, a fim de dar uma má reputação à causa de Deus, trabalhou para enganar alguns que se consideravam fiéis, levando-os a, extre a extremos, a extremos. Então seus seguidores estavam prontos para se apropriar de qualquer erro, qualquer ato estranho ou questionável e apresentá-lo da maneira mais exagerada possível, a fim de retratar o adventismo como se fosse uma desgraça. Quanto mais pessoas professassem a fé no segundo advento, mais vantagem obteria, pois seu poder controlava o coração delas. Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Seu espírito inspira seus seguidores a vigiar em busca de defeitos no povo de Deus a fim de chamar atenção para eles, sem jamais mencionar suas boas ações. Ao longo de toda a história da Igreja, nenhuma reforma jamais foi adiante sem enfrentar sérios obstáculos. Em todas as igrejas fundadas por Paulo, alguns que alegavam ter aceitado a fé sempre traziam heresias. Lutero também sofreu com fanáticos que diziam que Deus havia falado diretamente com eles, colocando as próprias ideias acima das Escrituras. Muitos foram enganados pelos novos mestres e se uniram a Satanás para derrubar aquilo que Deus levará Lutero a edificar. Os irmãos Wesley viram a obra de Satanás arrastando pessoas desequilibradas e não santificadas para o fanatismo. Guilherme Miller não simpatizava nem um pouco com o fanatismo. O diabo, dizia ele, exerce grande poder sobre a mente de alguns hoje. Com frequência, encontro muito mais evidências de devoção genuína a Deus em um olho vivo, uma bochecha molhada, em uma reação abafada do que em todo o barulho da cristandade. Durante a reforma, seus inimigos colocavam a culpa pelos males do fanatismo sobre aqueles que trabalhavam mais fervorosamente contra ele. Os que se opuseram ao movimento adventista seguiram uma prática semelhante sem se dar por satisfeitos, apenas exagerando os erros dos fanáticos. Eles espalhavam relatos que não chegavam nem perto da verdade. Sua paz tinha sido perturbada pela proclamação que Cristo estava prestes a vir. Eles temiam que fosse verdade, mas esperavam que não. Esse era o segredo de sua guerra contra os adventistas. A pregação da primeira mensagem angélica tinha a tendência direita de conter o fanatismo. Aqueles que participaram desse movimento solene estavam em harmonia. O coração de cada um estava repleto de amor, uns pelos outros e por Jesus, a quem esperavam ver em breve. A mesma fé e a mesma bendita esperança se provaram um escudo contra os ataques de Satanás. Correção do erro. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. No verão de 1844, os fiéis proclamaram essa mensagem usando exatamente as palavras das Escrituras. O evento que levou a isso foi a descoberta de que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o ponto de início das 2.300 tardes e manhãs, entrou em vigor no outubro de 457 anos antes de Cristo, não no início daquele ano, conforme se acreditará até então, iniciando o cálculo no outono
De 457, os 2.300 anos terminariam no outono, de momento em que a purificação do santuário deveria ocorrer. O sacrifício do cordeiro pescoal era uma sombra da morte de Cristo, símbolo cumprido não só em relação ao evento, mas também ao tempo. No 14º dia do primeiro mês judaico, exatamente no mesmo dia e mês em que, por séculos, o cordeiro pascual era morto. Cristo instituiu a Ceia do Senhor, festa que deveria celebrar sua morte como Cordeiro de Deus. Naquela mesma noite, ele foi levado para ser crucificado e morto. Da mesma maneira, os símbolos relacionados ao segundo advento devem se cumprir no momento designado no cerimonial simbólico. A purificação do santuário ou dia da expiação acontecia no 10º dia do 7º mês judaico. Nesse dia, o sumo sacerdote, depois de fazer expiação por todo Israel e assim remover os pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Por isso acreditava-se que Cristo apareceria para purificar a terra, destruindo o pecado e pecadores, bem como para abençoar com a imortalidade o povo que o aguardava. Acreditava-se que o 10º dia do 7º mês, o grande dia da expiação, o momento da purificação do santuário, que em 1844 caiu no dia 22 de outubro, seria o dia da volta do Senhor. As 2.300 tardes e manhãs terminariam no outono e a conclusão parecia irresistível.